a mais um podcast Entre Nós, podcast da nossa paróquia Santíssima Trindade. Hoje teremos mais um momento de bate-papo, de conversa, de partilha de vida. E antes da gente começar, queria pedir para você, curte a nossa página, deixa o seu like, segue a gente, comenta, deixa aquilo que você está pensando sobre os nossos podcasts. Essa atitude tão simples e pequena ajuda a nossa conversa, a nossa formação a alcançar outras pessoas. Então, hoje a gente começa o nosso podcast. Quem vai estar entre nós hoje é a Rebeca. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o chamado da juventude na igreja. Rebeca, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Então, como a gente já está fazendo o costume, a primeira parte do nosso podcast, quero que você fale um pouquinho de você. Quem é a Rebeca? Onde nasceu? Se quiser revelar a idade, pode revelar. Se tem irmãos? Se sempre morou na mesma casa? Fala um pouquinho aí do seu início. Eu sou a Rebeca, tenho 26 anos, eu tenho um irmão de 35, sempre morei na mesma casa, assim, desde que nasci, ali quase na porta da comunidade, então, da Jesus Operário, que é a minha, então assim, não tinha nem como fugir de ser de outra comunidade, eu acho. Eu tenho um sobrinho, que é sobrinho afilhado, de quase 4 anos. Ótimo, maravilhoso. Eu também tenho. Eu tenho um de 6, sobrinho afilhado e uma afilhada de 3. Não, 2, já tá ganhando aí. Eu acho que eu comecei na comunidade na barriga da minha mãe, assim. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa dentro da Jesus Operário. Então, minha mãe pregava, minha mãe cantava, minha mãe dava catequese, minha mãe fazia de tudo um pouco, assim, dentro da comunidade, né? Então, assim, desde pequena eu ia para congresso com ela, ia passando de colo em colo quando ela estava servindo. Então, todo na comunidade desde o ventre. Sua mãe era da Renovação Carismática? Ela é muito agarrada na renovação, assim. Ela Que nunca... congresso, né? Ela nunca foi, assim, de fazer parte, mas ela sempre foi muito agarrada. Nunca soltou a mão da renovação. E na escola? Você já terminou o ensino médio, ou ensino médio, né? Sim, Fundamental e médio, óbvio, você está com 26 anos. Chegou a estudar depois mais ou foi direto para o ramo de trabalho? Eu terminei o ensino médio falando, eu quero fazer licenciatura em Química é a minha vida. Entrei no IFES, fiz licenciatura em Química, terminei os 4 anos. Quando eu entrei na sala de aula para dar aula de Química, eu falei, não quero isso, Deus, não quero, não é para mim. Você e aí foi dar aula para ensino médio, né? Isso. E aí eu comecei e falei, não é para mim, mas eu gosto muito do chão da escola, assim. A escola é meu refúgio, acho que desde pequenininha, assim, sempre adorei ir para a escola. Precisava de gente para ir para o quadro escrever para a professora. Era sempre eu que levantava a mão primeiro. O professor precisava de alguém para fazer mural. Eu sempre me dispunha. Então, assim, a escola sempre foi tudo para mim. Então, eu sempre gostei de estudar. Então, eu saí da licenciatura em Química, fugi dela. Comecei uma pós, que eu já até terminei, mas também comecei pedagogia. Então, assim, sigo estudando. Agora eu estou quase entrando no estágio. Então, assim, sou quase uma estagiária novamente. Tá, então, no fundo, tem uma alma de uma professora aí dentro. Isso aí, ela quer grita. estar em contato com alunos para poder passar um conhecimento ou coordenar uma escola, alguma coisa nesse sentido, né? Isso mesmo. E na comunidade hoje você faz o quê? Na comunidade, eu sou da equipe de música. Eu tenho um domingo, assim, que eu sou responsável, né? A minha equipe é responsável. Eu sou uma das líderes do RUA e na paróquia, atualmente, estou como dirigente da JC. Tá. Nem sabia que tinha essa função. Estou como dirigente. Porque o JC acontece uma vez por ano só. Sim, mas como dá muito trabalho, querendo ou não, assim, precisa de muita gente envolvida para resolver tudo, né? A gente se divide em 5 jovens. 5 jovens. E aí cada um tem uma função, né? São 5 jovens com 5 casais. E aí cada um tem uma função. Um é responsável por pós-encontro, o outro monta quem vai poder servir, o outro decide quem vai fazer. Assim, tem a ficha para fazer os convites, tem um que é de parte financeira. Então, assim, cada um tem a sua função. E aí, para não sobrecarregar ninguém e a gente poder fazer as coisas com organização, a gente se divide nos dirigentes, né? O padre aprova quem vai ser. Ah, tá. E aí vocês trabalham um ano inteiro? Isso em função do encontro que acontece uma vez. Porque, querendo ou não, a gente tem um custo, né? Muito grande. Então, assim, a gente precisa arrecadar dinheiro, fazer pós-encontro para manter a galera, querendo ou não, aquecida, para não deixar ninguém esfriar. Então, e assim, tem alguma ligação entre a JC e o RUA? Assim, acho que só os jovens que são do RUA, muitos deles já fizeram encontro, então alguns acabam servindo. Outros estão na idade de fazer o encontro, então vão fazer o encontro. Mas eu acho que, assim, uma ligação mais forte, de vez em quando, tem algum pós que a gente, querendo ou não, acaba envolvendo os grupos de jovens. Entendi. E aí,
teve acho que um pós que a gente juntou que fez assim, o Ruá vai ser responsável por tal coisa, o Trindade Santa por outra. Então, assim, é mais nessa parte, assim, vai ser lá na Jesus Operário pós. Será que o Ruá pode fazer isso? Mas, assim, uma relação mais forte, assim, não. O EJC é a nível paroquial, então. Isso, o EJC é nível paroquial. Não sei porque eu achava que o EJC ele abrangia, assim, um pouco mais de, tipo, uma área, uma região. Eu acho que o SCC que é assim, né? O SCC eu não acho sei dizer, que ainda não cheguei Não lá. tenho muita certeza, mas o SCC é nesse nível, né? O Júlio falou aqui no meu ponto secreto que é nesse nível. O EJC, querendo ou não, cada paróquia tem o Tem seu, a sua, assim. né? Agora aconteceu esse final de semana do Ibis, por exemplo. No mês que vem tem um em Paú. No outro mês tem um lá em Navegantes, que é na Barra do Jucu. que Então não é Nossa Senhora dos mesmo na mesma Navegantes. época todos, né? Não. Cada um vê a sua possibilidade, Vai ser o né, cronograma, né? de fazer o encontro, ver se tem como fazer o financeiro, ver se tem como arrecadar. E esse ano foi em Aconteceu no último final de semana. A gente tá em que mês? setembro. Último final de semana de agosto. Mês passado, então. Mês passado, isso aí. Bem recente, né? Tá. Você falou que hoje a gente vai entrar no tema, né? No meio do bate-papo. Que não é uma formação específica, mas é um testemunho que vai puxar para o tema que a gente quer abordar hoje. Então, você começou na igreja na barriga da sua mãe. Isso aí. Quantas missas você foi obrigada a ir? Que você não queria ir? Que eu nunca fui pra igreja obrigada. Eu acho que eu sempre gostei de ir. Gente. Sempre gostei. E olha que minha mãe não era aquela mãe assim que deixa a criança, pode correr, pode. Minha mãe sempre foi, não, estamos na igreja, precisamos ficar sentada no banco. No máximo ela levava um brinquedinho pra eu ficar ali. Mas eu acho que eu nunca fui obrigada. Eu acho que eu sempre curti, assim. Acho que também porque eu fazia catequese, gostava sempre de todo mundo, eu gostava sempre das minhas tias. Então acho que eu tinha aquele negócio também, vou encontrar a tia tal, lá na igreja. Então, acho que sempre teve muito disso, assim. E minha avó também sempre foi muito ativa. Então, sempre gostei. Eu acho que eu nunca fui obrigada. Depois de velho que eu falo assim, hoje não estou num bom dia. Talvez não deva ir. Mas eu acabo sempre indo. Tá, e daquilo que você se recorda para trás, assim, teve alguma experiência que você teve com Deus que te marcou, que te chamou a atenção? Eu acho que a minha primeira Eucaristia, assim, foi um marco, assim, inicial, que eu acho que é uma sensação indescritível, assim, né? Você pegar a primeira vez o corpo de Cristo na mão e você falar, caraca. Mas você entender. entendia? Eu acho que entender é muito forte, porque eu tinha 12 anos, né? Mas você ter aquela sensação, aquela primeira ali, acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, igual depois que eu comunguei a primeira vez. É um sentimento de completude, Sim, né? é uma coisa única, assim, né? E acho que depois do meu EJC, eu acho também, assim, foi... Acho que um marco bem forte. Com quantos assim. anos você fez o JC? Eu fiz o JC em 2015. Eu não sei quantos anos eu tinha em 2015. Ué, 26, Peraí, eu preciso contar. 15... Eu ia lá de 96, eu ia definitivamente. Pode ser também, porque 96, 2015, você falou, né? Isso. 96, 19 anos. É tarde o JC aqui, né? No ano anterior, acho que foi no anterior, teve uma galerinha que fez que era da minha idade, assim, mas eu não fui chamada. Aí eu fiquei muito triste naquele ano. Eu falei, Senhor, todo mundo tá fazendo, por que eu não? E tem Mas idade eu fiz mínima? no Eu outro. já perguntei isso uma vez. Eu vou perguntar de novo. Era 18, e aí agora tá para sair um novo documento que vai cair para 16. Aqui a gente ainda, acho que esse ano, acho que já teve gente de 16 fazendo, não tenho certeza. Mas a gente acaba sempre priorizando as idades mais velhas, assim, que querendo ou não, como tem uma idade máxima, que se eu não me engano é 30, a gente depois, isso aí, então a gente sempre prioriza quem é mais velho. E aí, agora ainda tem tantas vagas, já priorizamos todos os que são mais velhos, tem tantas vagas, a gente vai descendo aí para poder a galerinha nova também fazer. Eu sei que o JC não pode falar muita coisa. Sim. Mas tem algumas coisas que são características de diversos encontros. O que você poderia me dizer que chamou a atenção? Que chave foi essa que virou, que marcou tanto o EJC para você? Eu acho que você acaba querendo não vendo muita gente reunida em prol de uma mesma coisa, assim, né? Você entrar num lugar e aí você vê tanta gente se dispondo ali num final de semana inteiro, te acompanhando, seja cantando, né? Seja ali te acompanhando, animando, né? Então você vê tanta gente ali que você disponibilizando-se no final de semana inteiro para estar ali levando a palavra de Deus, para te levar a uma experiência que eles viveram e querem que você viva. Eu acho que isso é sensacional, assim, né?
e você vê uma igreja tão jovem, porque querendo ou não, o EJC é uma parada que é voltada para a juventude, então é uma parada que não é tão monótona assim, né? Porque muita gente não vem para a igreja, muitas vezes o jovem fala, vou lá, é aquela mesma coisa, eu sento, levanto, eu só assisto. Então, assim, querendo ou não, você não só assiste, você tá celebrando, eu sei, mas muito jovem pensa Não, mas assim, a né? mentalidade é essa. Então, e aí, querendo ou não, acha que aquilo ali é muito monótono. E aí você chega num lugar onde tá todo mundo pulando, todo mundo brincando, todo mundo dançando, todo mundo gritando, todo mundo animando. Eu acho que isso é muito bom, porque você vê o quão a igreja é jovem, quão a igreja é viva, né? Ela não é isso que muita gente pensa de que é monotonia. E teve alguma palestra no EJC que te marcou? Eu acho que o primeiro dia, assim, acho que foi um dos mais marcantes, porque o primeiro é sempre... Eu sempre quis muito fazer JC, assim. Já então, tinha um desejo. Isso, então quando eu cheguei lá, eu já cheguei Ajuda. muito entregue. Então, assim, o primeiro dia me marcou muito, acho que por conta dessa entrega que já existia dentro de mim, esse desejo, esse anseio. E no sábado tem um momento, assim, também, que não posso dizer qual, que me marcou bastante. Tá. Então foi um momento, não foi uma palestra. Foram momentos. Aí que eu vou te fazer uma pergunta que geralmente eu fui de grupo de jovens, né? Não fiz a JC, mas eu fiz o EAC. Depois você percebe que todos esses encontros, eles têm uma base, uma estrutura muito similar. Sim. Né? Então, por isso que não tem problema a gente conversar aqui, não é revelar nenhum segredo, né? Fica sempre mais às ocultas, assim. E aí, por exemplo, né? Se eu perguntasse a mim mesmo aquilo que eu acabei de te perguntar, né? O que me marcou, que eu fiz o EAC, né? Eu fui obrigada, né? A minha madrinha, ela exerceu o papel dela de madrinha, né? Ela me falou para eu ir nesse encontro, eu neguei, até que tanto ela insistiu, eu fui e fiz esse encontro. Tudo bem, né? eu Eu falei, não, tá bom. E aí eu foi lá no Colégio Dom Bosco, Salesiano, ali no Forte, né? Forte São João. E o curioso é que eu te perguntei, né? Você lembra de alguma pregação específica, assim? O que a pessoa falou? Quem era o pregador? Sim. Bem certinho, você lembra direitinho? Sim, tem algumas que me marcaram mais, assim, que eu lembro, sim. Mas não lembra de todas? De todas, não. De todas, não. O curioso que eu acho desses encontros é isso, né? Porque eu, por exemplo, do meu EAC, tudo bem que eu fiz com 13. Hoje eu tenho 36. Então, e minha memória é péssima, né? Tamo junto. É igual a Dory do Procurando Nemo. Então, ela foi baseada na minha memória. Na ausência de memória que eu não tenho. Mas o curioso é que, com 13 anos eu fiz o EAC, o que mais me marcou foram duas coisas, né? A primeira você já falou, que é o desejo do servir. Quando você viu aquele monte de gente parando um final de semana para te levar a algo, é porque esse algo devia ser muito importante. Não pode ser ruim isso, né? E eu queria ter aquela alegria eterna dentro do meu coração. E a segunda coisa que me marcou foi a pregação do Espírito Santo. Eu posso falar de Espírito Santo porque é o querigma, né, gente? Todo encontro tem querigma, tá? Não estou revelando nada. É o amor de Deus, o pecado, Jesus e o Espírito Santo, né? Então, esse querigma tem em todo e qualquer encontro que você faz, tem ele. Então, a pregação do Espírito Santo me marcou. Agora, eu não lembro quem era o pregador, eu não lembro o que ele falou, eu só lembro que me marcou profundamente. Eu saí dali desejando ardentemente ter aquela experiência cada vez mais profunda e sincera com Deus. E aí surge o desejo cada vez mais de servir. Eu acho que a gente consegue entrar no tema de hoje, que é, né, qual que é a vocação do jovem. O jovem tem o desejo de sempre lutar por uma causa. E ai de nós, como que seria bom se conseguíssemos pegar este jovem e colocar a causa de Jesus Cristo. Iríamos ganhar, iríamos melhorar nossa paróquia, nossa comunidade, o nosso bairro. A cada lugar que esse jovem for, ele vai melhorar. Ele vai estar levando no coração uma verdade que muda, uma verdade que é eterna, que muda a pessoa, muda a vida da pessoa, né? Transforma por completo. Não se muda, ela não, uma verdade eterna. Ela não muda ao longo do tempo. Pelo contrário, ela se torna cada vez mais viva e eterna, né? E aí então você fez a JC. Fiz a JC. Depois da JC, o que você inventou? Eu já fiz a Me Ama, depois da JC. Depois da JC eu já fiz Resgata-me, que é da Fraternidade. Eu já fiz, agora mais recentemente, esse ano, eu fiz o Jovem Vem e Segue-me,
Então, assim, tem um encontro, nunca fiz? Me interessa. E você viu que tem as pregações querigmáticas, né? Sim, sempre Todas, acaba né? tendo, sempre acaba tendo. A não ser que você vai a um encontro com uma temática Totalmente diferente, específica, né? né? O Vinde Verde, por exemplo, Sim, né? Que aí tem a pegada mais renovada para poder fazer, ou algum retiro de cura e libertação, sim, que alguma são coisa. temas específicos, como você disse. É. E então, voltando um pouquinho para o Ruá, né? Que você tá com liderança, que vocês chamam aqui, né? É uma liderança. Eu tinha o costume de ser o coordenador só. Até hoje A gente chamava de coordenação quando a gente, lá no começo, mas querendo ou não, a gente acabou, como não tem tanto, tá tendo os encontros, a gente meio que virou uma coisa só. Então, meio que virou uma liderança, assim, porque tá todo mundo mais ou menos como igual. Digo igual de função, assim. Entendi. Porque quando a gente começou, a gente tinha sempre 2 coordenadores para cada coisa. Então, tipo assim, para rede social, mexer nas mídias sociais, tinham 2 coordenadores. Para liturgia, tinham sempre 2 coordenadores. Música, 2 coordenadores. Tinha animação, dois coordenadores. A gente tinha acolhida e ainda tinha coordenação geral. Então, assim, a Muito gente. coordenador. Isso aí, então a gente chamou já uma grande galera que a gente tinha intenção de fazer as coisas organizadas e com calma, para não sobrecarregar ninguém. Aí vocês iam fazer um encontro, só tinha vocês, porque já lotava a sala. Só isso aí já lotava, né? O primeiro encontro a gente tinha 50 jovens. Não, mas Depois calma, isso você foi. tá adiantando muita coisa. Perdão. Porque, pelo que eu tô entendendo, é um grupo recente. Sim, a gente tem. Ou com essa estrutura, talvez. A gente começou, acho que tem 2 anos. No início da pandemia. E como é que começou? O Ruá, ele surgiu do anseio do. Acho que todo mundo já tinha um desejo de ter, querendo ou não, um grupo de jovens, porque, querendo ou não, quem gosta de estar na igreja e se junta, a juventude se junta, porque, querendo ou não, falta alguma coisa sempre, né? Então, acho que esse anseio sempre existiu. Mas antes do E Ruá. lá na comunidade já tiveram alguns outros grupos de jovens, mas ele nunca ia pra frente. Entendi. Sempre. Tinha alguns encontros e morria. E aí ele surgiu no coração do Pedro Henrique, que agora ele tá, acho que lá na Nossa Senhora Aparecida. Sabe quem é que toca violão ruivinho? Pedro Henrique. É o Pedrinho! Pedro Henrique. Ele que brotou no coração dele, assim, esse anseio, esse desejo por um grupo de jovens, e aí ele foi entrando em contato com outras pessoas, assim. E aí a primeira reunião, acho que sentou eu, ele, o Pedro, o filho da tia Silvia, e a Luísa. E aí nós 4 conversamos, assim, e aí falamos, não, realmente, né, acho que vai ser interessante. Depois, individualmente, cada um, né, fez a sua parte, orou, viu como é que seria, como é que não seria. E aí a gente depois saímos em busca de nome, de como íamos fazer, porque a gente quis, antes de vir conversar com o padre, já ter alguma coisa assim, mais montada certinho, para não só falar, padre, queremos um grupo de jovem. Ele vai falar mais um. Então a gente já tentou vir assim, como seria, como funcionaria, já tentou pensar nessa parte de coordenação, já ter um nome. E aí a gente acabou chegando nesse nome Ruá, assim, que seria isso, um sopro de vida, assim, na vida de cada um dos jovens. Seria para ser da música do Ruá. Eu descobri essa música depois, confesso. Então, foi sincero, então. Confesso. Porque grupos de jovem Ruá existem na arquidiocese, né? Eu não vou lembrar agora da onde, mas eu já... Não é o primeiro, né? Não, vocês não são únicos. Ou se não é o grupo de jovens, é algum encontro. Que tem esse nome, com esse nome Ruá. Eu não conheço, assim, mas eu sei que não é um nome pouco, assim, porque tem até um site de um grupo Ruá, que eu olho, às vezes, sugestão de música pra missa. Então, sei que não somos únicos. Entendi. E aí, como é que começou essa estrutura? Vocês falaram com o padre? Aí a gente se reuniu, depois que a gente se reuniu certinho e montou mais ou menos o que a gente queria, a gente conversou com o padre, e ele pediu para que o primeiro passo fosse convidar um casal para estar ajudando e auxiliando a gente. Então, a gente sentou de novo, se reuniu, pensou em nomes, e aí a gente chegou no consenso de tia Alcíria e tio Vicente. E aí trouxemos para o padre aprovou na mesma hora. E aí, dali, a gente foi pensando nas outras pessoas. Assim que o padre aprovou todos eles, já convidamos todo mundo. E aí, sentamos nesse galerão para poder, né, decidir como faríamos. E, graças a Deus, tudo fluiu muito bem, assim. Porque, querendo ou não, quando você reúne muita gente, às vezes acaba batendo cabeça, né? Mas a gente estava sempre em muita sintonia. Então, tudo fluía muito bem, assim. A gente nunca teve nenhuma desavença, assim. Nunca teve nenhum problema para decidir nada. Sempre tudo correu muito bem. Mas aí vocês estruturaram assim, a gente vai se encontrar uma vez por semana? Aí a gente, no início, a gente se encontrava sempre 2 vezes ao mês, assim. A gente fazia primeiro e terceiro domingo encontro. Mas por quê? Eu metendo o bedelho no grupo dos A gente decidiu o primeiro e terceiro porque tem missa à noite na comunidade. Então a gente iria pro encontro,
participava do encontro e depois já ficava para celebrar na missa. Entendi. Para tentar trazer também a juventude para dentro da igreja na missa, assim, em si. E aí, porque no terceiro e quarto, né, a missa já é aqui na outra comunidade. Então a gente já ficava lá, porque o padre é um grande incentivador, querendo ou não, da juventude. Vocês achavam que todo... Era que dia da semana? Domingo, sempre no domingo. Você acha que todo domingo o povo ia cansar? A gente também não queria se sobrecarregar, porque a gente, todos os coordenadores tinham outras funções dentro da comunidade. Então, assim, querendo ou não, quando você assume muita coisa, você acaba não dando conta de nada, né? Então, assim, eu já tinha música, uma galera já tinha, por exemplo, a Lara. A Lara, ela já tinha a catequese, e aí tinha a Isabel, que era cerimoniária, o Pedro tava na música, o Pedro Henrique tava na música, a Luísa tava na música, a gente era uma grande galera da música. Entendi. Tinha o Paulo Matheus no som. Então, assim, querendo ou não, ia sobrecarregar demais. Então, a gente tenta, vamos botar 2 domingos, a gente fica, querendo ou não, os outros 2 para fazer outras coisas. E se não tiver, querendo ou não, você também pode relaxar, ficar tranquilo. Você vai na missa, celebra, mas não tem o compromisso de estar ali tendo que resolver nada, assim, né? Você pode ir mais tranquilo, querendo ou não. Entendi. E nesses encontros vocês abordavam que tipo de tema? Tinha alguma... Nossa, a gente teve muitos temas. A gente falou sobre perdão, a gente falou sobre Nossa Senhora. O primeiro encontro, se eu não me engano, foi assim, o jovem e a igreja, assim, o chamado do jovem dentro da igreja. E a gente trouxe até uma menina da Água Viva, assim, para falar, porque ela é vocacionada de lá. Então, assim, a gente falou... Isabela, o nome dela. Conheço essa. Conheço algumas, mas não essa. Essa não. E aí a gente foi tentando trabalhar temas que a gente achava que a gente também precisava, querendo ou não, assim, ouvir sobre, falar sobre, aprender sobre. Entendi. Então a gente sempre se reunia uma vez também no mês, assim, 2 vezes no mês a gente se reunia para poder conversar sobre o encontro que passou e para poder montar calendário, ver como que a gente ia organizar outro encontro, para poder decidir tudo isso. E então acabava, querendo ou não, a gente também trabalhava o mês inteiro, assim, em prol do ruar. Então, mas vocês começaram tem 2 anos, então vocês começaram quase na pandemia. Quase na pandemia. E o grupo sobreviveu à pandemia? Como é que tá hoje? Na pandemia, a gente continuou fazendo algumas coisas online. Assim, teve um dia que a gente se reuniu, o Júlio foi até lá salvar nós. Tecnologia. Fazer essa live com a gente, que a gente falou, se eu não me engano, era Pentecostes, o dia da live, então a gente falou muito sobre o Espírito Santo. A gente teve, acho também, 2 dias de live, que a Lohane estava em casa com o pai dela toca, ela canta, o pai dela também canta. Os 2 fecharam, fizeram... A galera ia pedindo música, eles iam cantando. Então, teve algumas coisas que a gente tentou fazer online. Só que quando a pandemia já estava chegando, assim, foi o que eu falei, quando a gente começou, tinham 50 jovens no encontro, tirando a gente. Então, assim, era uma galera muito grande. E aí, isso foi, querendo ou não, reduzindo. E aí, quando a gente, antes de chegar a pandemia, a gente já estava em, querendo ou não, menos pessoas, assim, iam uns 10 jovens, por aí. E aí veio a pandemia. E a gente tentou se manter ativo para poder não deixar esfriar. Logo no começo era complicado, porque tudo foi uma doideira, né? Um caos. Mas quando a gente foi, querendo ou não, começando a entender como funcionava, a gente tentou fazer as lives. E aí teve essa que a gente conseguiu fazer com o Júlio, que a gente se reuniu, né? De fato, para poder fazer. E aí quando acabou a pandemia, a gente meio que tentava voltar, mas parecia que não ia. E apareceu o compromisso que a gente tem assumido hoje, assim, que é o de passar pelas ruas do bairro, todo segundo domingo, arrecadando os alimentos para montar as cestas básicas. Porque na época da pandemia, muita gente começou a passar, né, necessidade. Então, assim, como a igreja tinha muita gente precisando, assim, muita gente cadastrada, acho que eram mais de 50 famílias, assim. Então, a gente falou, como a gente pode ajudar nisso aqui? E a gente já tinha, querendo ou não, esse anseio de tentar fazer alguma coisa que não fosse só dentro da igreja, assim, né? De tentar fazer uma coisa social também, ajudar a igreja de alguma forma nessa parte. A gente até pensou em sopão, algo assim, mas a gente achou que seria mais trabalhoso, mais difícil. E a gente teria que, querendo ou não, deixar a comunidade. E aí a gente decidiu que a gente precisava primeiro ajudar dentro da comunidade, o entorno da comunidade, para depois querer ajudar a gente que estava do lado de fora. Então a gente decidiu fazer isso que a gente tem feito, assim, né? De sair em busca dos alimentos. E a gente tem feito isso todo domingo e a gente já tentou voltar algumas vezes. Mas às vezes que a gente faz o encontro, a gente se reúne, passa o final de semana preparando, prepara tudo, organiza, chama a gente e acaba indo a gente, assim. Então, acho que o mais difícil é acender esse fogo que a gente sente no outro jovem, assim. Então, é muito complicado. A gente ia se reunia, fazia tudo isso e ia só a gente. Eu sei que onde 2 ou mais estão reunidos, Deus está ali, Ele está ali com a gente. Mas, querendo ou não, você prepara tudo isso para que você consiga trazer mais jovens, né? E a gente já está dentro da igreja, então a gente quer alcançar o outro. E aí, como a gente não estava conseguindo, isso de fazer os encontros foi esfriando, querendo ou não, um pouco, assim.
A gente tenta acender, mas acaba sempre indo só a gente fala, talvez não seja esse o caminho. Talvez a gente precise arranjar alguma outra coisa para poder fazer a juventude falar, não, quero estar ali como Moá. Tenho várias sugestões. Ótimo. Mas, você que está acompanhando a gente, se você tem um jovem em casa, tem idade mínima, Juan, Não, a para gente, entrar? por exemplo, para fazer arrecadação de alimento, tem muito jovem na comunidade. Nossa comunidade é cheia de jovem, graças a Deus. Mas são sempre os mesmos que vão e vão até criança, às vezes, Ah, tá. assim, ajudar a recolher os alimentos. Mas a juventude está lá em casa, dormindo, 9 horas da Então, manhã. você é jovem. O encontro de vocês é 9 horas da manhã? É porque a gente tem saído arrecadando alimento, 9 horas da manhã, Tá, mas o pós-missa no encontro... segundo domingo. Geralmente, quando a gente faz, às 5 da tarde. Ah, tá, um horário melhor. É, melhor. Calma, gente, o horário é bom do encontro. Então, você é jovem, que está aí acompanhando, ou você é pai, mãe, tio, avô, padrinho, madrinha, tem um jovem, manda para a igreja, gente. É tão bom. Tá aqui, ó, 2 exemplos. Eu fui modificada pela igreja. Meus pais sempre foram de igreja, mas eu quase que levei eles de volta. Né? Minha família hoje é apaixonada por essa igreja por causa do grupo de jovens. Um grupo de jovens que modificou o coração. Então, para de perder tempo na tua vida e vem gastar a tua juventude por um amor que vale a pena, né? O Ruá está aqui te esperando e vai voltar aos encontros, porque quiser. não é possível. A Deus juventude anseia amor, a juventude anseia ofertar a vida e um grupo tem aqui e esse negócio tem que ir para frente. E é muito complicado, porque eu sou fominha de encontro, né? Aí, igual eu falei. Aí, mês que vem tem o EJC de Paú. Aí, você vê nas outras paróquias as mesmas situações. A gente, muitas vezes aqui, precisa chamar gente de outras paróquias para poder ajudar no EJC. Porque o jovem, muitas vezes, vem só aquele final de semana e depois fala, passou, meu EJC já foi. E aí, deixa isso, queira ou não, se apagar. E aí, a gente passa por dificuldade de achar gente para qualquer coisa, assim, jovem para qualquer coisa, porque deixa ser só aquele final de semana. E é muito doido que isso acontece também em outras paróquias. Então, assim, o jovem precisa se deixar contagiar, deixar esse amor de Deus agir. E não falar, não, basta, tá suficiente. Nunca é suficiente. Quanto mais, melhor. Então, assim, realmente vem, porque a gente precisa. Mas esse desafio, ele é constante. Com certeza. E ele é eterno, acredito eu. Talvez a forma como nós vamos evangelizar os jovens hoje seja diferente de 10, 15 anos atrás, que foi a minha época. Né? Eu já passei dos 30, então eu já sou adulta. Não sou mais jovem. Né? Você ainda é jovem e tem aí uns 4 anos para poder viver essa juventude. E mesmo nos 15 anos atrás, essa questão de a gente só adicionando um outro testemunho aqui. No meu grupo de jovens, a gente não era JC, a gente não era Pastoral da Juventude, a gente não era da Renovação Carismática. Né? Na época em que eu fazia parte, o padre Anderson Gomes era o responsável pelo setor da juventude na arquidiocese. E aí, ele foi do meu grupo de jovens, lá de Jardim Camburim, em Vitória, né? O Junac. Ele foi parte, mas ele é um pouco mais velho que eu, né? Não vou... Ele é um sacerdote, não vou falar que ele tem muita idade, mas então eu não convivi com ele, meu irmão que conviveu com ele. E aí ele colocou que o nosso grupo de jovens era sem denominação. Ou seja, a gente era um grupo de jovens sem regras, a gente não tinha denominação, a gente não tinha nada. Mas a gente tinha um pároco que conduzia a gente de forma brilhante. Então o que a gente tinha? Uma vez por ano, a gente tinha um encontro, que era o chamado Encontrão do Junac. Bem simples, não tem nome o encontro, era só encontrão. Um encontro querigmático, com palestras, com momentos de oração, com dinâmicas, como qualquer outro encontro, assim, padrão, né? Então, esse encontro, geralmente, ele acontecia nas férias do meio do ano, né? Tinha algumas oscilações, assim. E aí, a dinâmica é essa. Teve encontro. Domingo seguinte, era domingo também, né? Domingo seguinte, 100 pessoas, e aí você via isso diminuindo, né? Só que esse processo é um processo natural. Ali, às vezes, as pessoas vão para cá, vão para lá, encontram outro caminho, desistem, né? Mas o papel ali foi feito, né? Então, assim, a constância... Na verdade, eu também, assim, eu nunca passei por essa situação de não ter muita gente. Né? Esse grupo sempre foi um grupo farto de jovens, né? E também o bairro era um bairro muito grande, Jardim Camburi.
e chamava, só tinha uma paróquia, então os jovens não se dividiam, eles só tinham um lugar para ir, que era ali na igreja. Então ficava na média aí de 50 jovens por encontro, e aí a gente Incrível. conseguia trabalhar legal, né? Mas o que eu tô querendo dizer assim, a persistência, de não desistir, não desanimar, porque vale a pena, né? Eu lembro que assim, a gente já teve jovem lá que chegou que era drogado, que vivia em outras situações de vida, que acabou abrindo mão. Então Uhum. você vê mudanças de vidas ali no caminhar da juventude que fazem valer a pena e não desanimar. Não Ai, desanimar nunca. é isso aí. Muitas vezes a gente até já se questionou assim, agora a quantidade de gente, de famílias assim que necessitam da cesta básica já reduziu bastante, graças a Deus. E aí a gente já pensou, será que a gente ainda deve continuar com isso aqui? E aí toda vez que a gente tem esse sentimentozinho assim, mesmo que ele seja mínimo, a gente sai no domingo e a gente volta com muita coisa. E aí a comunidade agradece demais. Aí consegue ajudar mais famílias, porque querendo ou não, sempre acaba aparecendo alguém que não está cadastrado, mas que precisa. E a gente fala, não dá para parar. A gente precisa fazer isso. Esse é o chamado de agora, esse que a gente É, isso precisa fazer aí. agora. Então é meio que isso, É assim. legal É enxergar manter a constância, manter a força de vontade e não desanimar, isso. né? É É legal isso. enxergar essa missão, que ela pode ser temporária, ela pode ser eterna. Eterna assim, Sim, né? O grupo não vai parar, isso vai passar de geração para geração. Mas essa fidelidade é através dessa fidelidade que vocês vão conseguir compreender qual é o verdadeiro chamado, né, desse grupo. sim. E talvez você falou uma coisa assim que me chamou a atenção, que eu lembrei do Papa Francisco, né? Que desde João Paulo os papas já vêm pedindo, né? Uhum. Vamos sair da igreja, vamos Ser uma igreja em evangelizar saída. para porta, da porta para fora agora, né? Vamos nas casas. Padre Carlos é um incentivador nato do ciclo bíblico, né? Uhum. Porque você vai na casa, você visita as pessoas, você olha olho no olho, você tem esse contato. Então, esse espírito talvez, né, seja um condutor para Uhum. vocês aí nesse processo. A gente já fez até uma experiência, assim, a gente marcou jovens que a gente queria que viessem para o encontro, Uhum. pessoas que a gente sabia que estavam dentro da comunidade e que não faziam, não frequentavam o Ruá, assim, não vinham nunca nos encontros. Vinha às vezes uma vez, nunca mais aparecia. Então, assim, a gente selecionou vários nomes e aí a gente fez visita nas casas. A gente fez Uhum. isso, acho que logo depois que a gente começou o grupo de jovens, assim. Então a gente ia, sempre lia uma passagem, conversava com o jovem, tentava chamar, cantava. A gente fez Uhum. isso aí, né? Talvez seja a hora de fazer de novo, assim, para ver se a gente Uhum. consegue acender essa chaminha de alguma forma, né? Entendi. Voltando um pouquinho, eu esqueci de perguntar no começo, seu santo de devoção, esqueci de perguntar. Meu xodozinho é Nossa Senhora de Fátima. De Fátima, De por quê? Fátima. Era meu filme favorito quando eu era pequena. Então, Seu assim, filme? eu Ah, assistia tá. todo dia na fita cassete. Jacinta, Francisca e Lúcia lá, vendo a senhora, ela aparecendo pra eles. Então, assim, ela acho que sempre foi minha inspiração, assim. Você Desde já leu o livro de pequenininha, Bernadette? nunca li o livro de Bernadette. Eu tenho, posso te emprestar. Acho É incrível. magnífico. E aí, como eu acho que eu via todo dia, eu fui criando esse amor, assim, por ela. Uhum, Tanto que se tornou meu filme favorito. Eu acho que eu via mais de uma vez por dia o filme dela, assim, de uhum. tão louca que eu era para que Nossa Senhora de Fátima aparecesse pra mim. Bernadette é Lourdes, olha, eu tô De confundindo as Lourdes. Nossas Senhoras. Gente, Bernadette, é Santa Bernadette. Foi aqui, viu Nossa Senhora em Lourdes. Ela tá falando de De Fátima, Fátima. tradicional portuguesa, Jacinta, Lúcia e Francisco. Francisco. Essa eu não sei se eu tenho livro, Tudo bem. tenho que olhar. Então, seu santo de devoção, como é que é a sua vida de oração hoje em dia? Hoje em dia, eu acho que eu tento, muitas vezes eu não consigo, eu falho, rezar todo dia de manhã, assim, para eu Uhum, tentar criar, querendo ou não, esse hábito em mim. E aí eu tento, tipo assim, fazer as orações normais e tento orar, assim, em minhas palavras mesmo, eu conversar com Jesus, assim, o meu conversar. E eu tento também conversar muito com o meu anjo da guarda. uhum, Porque, querendo ou não, ele foi designado para mim. Ele tá aqui por mim, para mim. Então, assim, eu tento fazer dele o meu socorro, assim. Então, quando bacana. eu tô na dificuldade, eu falo, não me deixa só, não. Pelo amor de Deus, eu preciso de tu. Eu tenho uma Vai história lá legal levar a minha com. história. Vai Eu lá levar a minha dificuldade. tenho uma história legal com o Anjo da Guarda, né? Assim, só no céu saberemos o que aconteceu, mas é, alguns anos atrás, né?
eu ouvi isso e eu rezava muito, assim, né? Pedindo para que. Porque eu queria muito ter uma família, constituir uma família Aham. nos moldes da Igreja Católica, né? Não de qualquer outra forma. Então eu pedia muito meu anjo da guarda para ir ao encontro do anjo da guarda do meu futuro esposo, que eu ainda não conhecia, Uhum. né? Então eu acho que encurtei a relação com meu anjo da guarda nesse processo aí. Foi um processo bem interessante. Casei, né? Mas você botou ele em saída. Botei, falei, filho, vai lá. Resolve Aqui, não aí. tô achando ele, você acha. Resolve esse BO pra mim. E aí acabou, né? Casei em dezembro, né? Eu acho que eu não sei nem se já falei em algum podcast aqui, eu sou da comunidade Nossa Senhora Aparecida. Meu esposo é o coordenador da comunidade, nós optamos por permanecer na comunidade dele depois do casamento. Então, eu tô lá. Tô coordenando a liturgia, trabalho pro Júlio na Pascom. Oh, dízimo! Gente, falei errado o nome da minha equipe. Mas é porque eu sou contadora de profissão, então isso é automático demais. Dízimo é quem eu sou, porque é muito natural trabalhar com a questão financeira, assim, é bem tranquilo. E eu trabalho em liturgia também, Júlio. Eu faço celebração da palavra. Você não vem com essa não, que eu também Vem tô com essa lá. não, que eu também tô três equipes, né? Porque o podcast é da Pascom, então 3 equipes eu sou. Dízimo, liturgia e Pascom. Com certeza seu anjo da guarda fez o trabalho. Você tá aí, Fez. se colocou na igreja, manteve na igreja, coordenador da comunidade, seu anjo da guarda trabalhou e achou. Ele falou, não, eu vou Outro bom achar. pro pessoal de casa saber é São José, tá? São José é ótimo para poder pedir essas coisas assim de família, de tudo. São José é o cara, né? E vida de oração, então. Você se aprofunda na liturgia diária ou procura na vida dos santos, lê livro? Como é que é esse processo? Então, a liturgia, eu acabo muitas vezes. Eu tenho um aplicativozinho que sempre me dá uma liturgia que não é a do dia, assim. Então, eu sempre tento fazer reflexão em cima dessa liturgia, assim. O celular tá aí pra isso, gente. Que Tá pra aplicativo é ser esse? usado. Ai, meu Deus, Oração Play, se eu não me engano, é o nome. Conheço. E aí, é das Carmelitas. Ah. E aí eu vou nele, porque ele me ajuda assim, ele tem sempre aí no fundinho musical, assim, que música me leva muito a orar. Então, eu oro muitas vezes através de música, assim. Porque eu não sou, eu canto, mas eu não sou uma pessoa de ouvir muita música. Mas música da igreja, eu escuto muita. Então, eu sempre tento orar também através da música, porque me conecta rapidinho, muito fácil. Acho que a juventude tem um pouco disso, assim, Sim. do que é musical, né? Então, eu uso esse aplicativo por conta disso. Ele tem um fundinho musical, tem as orações, ele ajuda até, querendo ou não, assim, a fazer uma oração diária. Como você pode começar, como você pode fazer. Então, eu comecei nele e aí eu tenho tentado me soltar um pouco dele, assim. Ele traz o quê? Salmo? Às vezes, salmo, depende muito, assim. É uma oração, uma passagem por dia, assim. Às vezes é leitura, às vezes é evangelho. Então, assim, não tem um fixo, assim, né? Uma rotina certa de como vai ser. Mas ele vai te orientando, assim, até para você fazer a reflexão em cima dela. Então, para quem está começando, é excelente. Então, nele, assim, eu consegui criar um hábito de rotina de oração em cima dele, assim. Quem me indicou foi até a Tia Alcira, do grupo de jovens. E aí ele me deu, acho que uma base, assim, maior. Porque eu tinha a rotina de só sentar e conversar, assim, com Jesus, eu e ele, e aí é isso. Mas eu falei, acho que, querendo ou não, a gente precisa de sempre mais, né? Sempre tentar evoluir, sempre tentar aumentar, sempre tentar melhorar. Então, o aplicativo tem me ajudado, assim, a tentar usar, acho que a Bíblia é um pouco mais, assim. Porque eu acho que o jovem tem essa dificuldade aí, de muitas vezes sentar e pegar a Bíblia e falar, agora eu vou ler, ou agora eu vou ler as leituras do dia e tentar fazer uma reflexão. Eu acho que isso falta muito no jovem, assim, da leitura da Bíblia. Querendo ou não, a Bíblia é a base, é ali que tem tudo, né? Mas eu acho que é difícil pro jovem, assim. Mas você acha por quê que é difícil? Eu acho que o jovem foge de leitura, assim, muitas vezes. E aí, querendo ou não, a Bíblia não é uma leitura que, querendo ou não, é fácil, assim. É uma leitura que é mais difícil, né? Então, acho que a gente acaba, muitas vezes, achando maçante. Acho que é essa palavra. E aí, em vez de deixar aquilo ali fluir, você se deixar levar realmente, né? Pro que Jesus te chama a ouvir naquele momento. Porque tudo que a gente lê é do passado, mas é muito atual. Então, assim, eu acho que em vez de a gente deixar isso acontecer, isso fluir, a gente acaba muitas vezes falando, isso é muito difícil, essas palavras muito rebuscadas, muito maçante, muito... Você acha acaba então, que talvez o imediatismo... Nossa, o jovem grita muito. Tipo,
Total. Se fosse Entender o Kairos é difícil, menina. Se fosse um filme falando da passagem bíblica, seria visto. Seria visto, com certeza. Mas lido Você tá não. vendo ali acontecer? Eu acho que é isso aí. O jovem quer tudo na hora e de um jeito muito prático. Eu acho que isso também... Praticidade grita dentro do E jovem, aí assim, desenvolve a também. ansiedade, que desenvolve alguns males da atualidade, né? Isso aí. É curioso perceber que acho que até esse imediatismo é algo que vem roubar não só o jovem, né, mas todo e qualquer cristão da sua realidade. Porque é, se a gente pensar, Deus quando criou o mundo, ele não foi imediatista. Criou cada coisa Né? no seu tempo. Por mais que esteja escrito que no primeiro dia, no segundo dia, por mais que aparente ser 7 dias, né, o 7 ali é só uma simbologia, né, não é na literalidade, mas mesmo se fosse a literalidade, ele primeiro cria, eu não sei a ordem não, porque eu sou, minha memória é ruim, Eu também não. mas ele primeiro acho que cria a luz, depois ele cria as plantas, no outro dia ele cria os animais, no outro dia, e aí ele vai aos poucos. E aí depois passam-se diversos anos entre Deus e a humanidade brigando, né? E a humanidade se afasta, Deus puxa de volta. A humanidade se afasta, Deus puxa de volta. Até que chega um momento em que Deus fala: não tá dando certo esse negócio. Vou ter que ir lá. Vou ter que ir lá para Daqui eles de longe poderem tá difícil. entender. Então, vem Jesus. Jesus passa, é muito curioso perceber isso, né? Aí, por que eu estou falando isso? Porque é totalmente o oposto do imediatismo. Jesus passa 30 anos, perdão com a expressão que eu vou falar agora aqui, é só de forma literal. Jesus passa 30 anos fazendo o quê? Tentando resgatar, tentando chamar, Não, tentando ele passa buscar. 30 anos fazendo nada. Ele vivendo. Ele passa 30 anos, ele não evangeliza, ele não converte ninguém, ele passa 30 anos com a mãe dele. Vivendo. Vivendo, sendo carpinteiro. É claro, deve ter feito alguns pequenos milagres, deve ter evangelizado, levado a palavra de Deus, mas de forma aqui, né? Bem escondida. Sutil. E em 3 anos, ele traz toda a novidade para a humanidade. Ele fala, vambora, agora é a hora, galera. Agora é a hora. E aí a gente quer, na nossa vida, ter as coisas de forma mais fáceis possíveis. Sendo que, na nossa história de seres humanos, com Deus, Deus gasta tempo nos criando, Deus gasta tempo respeitando o tempo da humanidade, Deus cria novas formas, quer mandar o seu próprio filho para vir até nós, ele passa 30 anos se preparando para viver 3 anos intensos. E a gente às vezes quer uma coisa assim, ó, no piscar de olhos. Né? Então, lembrar que o processo, por mais doloroso que seja, é o que vai gerar um produto no final, é o que vai gerar um fruto no final, né? Produto é muito materialista. É o que vai gerar um fruto, né? A gente coloca a semente na terra, cobre, rega, espera. Rega, espera. Rega, espera. Aí daqui a pouco vem e nasce o fruto. Ou uma fruta gostosa, alguma coisa para a gente poder se alimentar, sobreviver e levar a vida. Então, o imediatismo, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque, pelo menos eu acho, né, que a juventude sofre com essa questão de não querer sofrer. Aí você deve estar pensando que eu estou maluca, né? Mas não, eu tava fazendo a juventude... total sentido na minha cabeça. Estou até me identificando. o medo excessivo, porque a sociedade nos coloca o quê? Seja feliz, corra atrás dos seus sonhos. Se essa pessoa não te faz bem, larga ela, desiste dela. Corre atrás daquilo que te traz felicidade. Nós nascemos para ser felizes. Não. Nós nascemos foi para a eternidade. Nós nascemos foi para buscar o céu. E este céu foi comprado com suor, sangue e lágrimas. Então, a sociedade coloca para nós o quê? Não sofra. E às vezes a gente quer o quê? Tudo de forma imediata.
É claro, vou fazer um parênteses aqui, né? Se alguém sofre de alguma ansiedade excessiva, de depressão, tem que procurar um profissional. Não é desse tipo de sofrimento que nós estamos falando aqui, mas é de quero as coisas imediatas, não vou me dar nenhum trabalho de começar, Uhum. né? Não vou. Para quê? Por que eu vou na igreja? Por que eu vou à missa? Por que eu vou ajudar lá o Ruar? Por que eu vou fazer o encontro da JC? Para que eu vou me desgastar? Tá bom aqui do jeito que tá, né? Mas quando bate alguma situação de desespero, Corre na mesma corre, hora. né? Acho que a diferença dos que conhecem a Deus para os que não conhecem a Deus é que na hora do sofrimento, quem conhece a Deus dá sentido ao sofrimento. E quem não conhece se desespera, né? Tô falando demais. Não, mas assim, eu achei bem bonito, Quer falar tá? alguma coisa do Eu imediatismo? achei bem bonito. O imediatismo, né? Eu acho que o mais difícil para o jovem é entender o Kairos. É igual você falou. A sociedade cobra muito, eu acho, Fala o que é o Kairos que é o para. tempo de Deus, né? Acho que a sociedade cobra muito da gente, assim. Impõe não só do ser feliz, mas eu acho que acaba colocando um tempo para cada coisa. Tem um tempo certo para você sair da faculdade, tem um tempo certo para você arranjar um emprego, um tempo certo para você arranjar uma pessoa, um tempo certo para você casar, para você ter filho. Então, assim, tem que ser tudo feito naquele tempo ali. E parece que se você não tá ali, se você não se encaixa, você tá errado. Então, assim, a gente, querendo ou não, acaba se desesperando. Falo isso até muitas vezes, assim, me coloco nessa situação, porque muitas vezes eu faço isso, assim. Quando eu terminei a faculdade, que eu falei, não é isso, eu falei, Senhor Jesus, como é que não é isso? Eu tinha certeza que era isso. Aí agora eu já fiz meu tempo de faculdade, agora eu vou voltar para a faculdade, sabe assim, agora é minha hora de estar trabalhando, mas não é minha hora de estar trabalhando, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente se coloca nessa posição sem que falar, não, tem um tempo certo para cada coisa. Como você falou, Deus criou uma coisa em cada momento que deveria ser criado. Então, assim, a gente precisa sossegar, respirar e confiar, porque ele vai resolver qualquer coisa. Se a gente coloca na mão dele, ele vai falar, não, aguenta aí, que na hora certa, isso aí vai estar, ó, prontinho. Não sei se você conhece Eugênio Jorge. Sim, inclusive Ele tem uma música quando eu linda. era pequena eu falo que ele era meu pai. Meu pai é um homem preto. Então eu via o Eugênio Jorge na Canção Nova, imediatamente. E seu pai é gordinho e Papai! careca? Não, Não! pior que não. Oh, Deus. Tadinho. Mas Eugênio Jorge tem uma música que fala, é com base no Salmo, né? Mas ele que fez, né? Existe um tempo para cada coisa. Conhece essa? Acho que não. Existe um momento debaixo do céu, existe um tempo para cada coisa. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para partir, tempo para chegar, alguma coisa assim. É uma música muito bonita. Depois a gente pode até arrumar o link e botar aqui embaixo na descrição. Para o pessoal conhecer um pouquinho a música que fala um pouquinho dessa, né? De viver a cada momento um tempo. Sua família te apoiou nessa mudança aí de faculdade? Meus pais, graças a Deus, sempre me deram muito suporte, assim. A minha mãe, acho que ela é que mais, assim, que eu entre em desespero, às vezes, assim, sabe? Então, assim, acho que consegue me botar mais calma, assim, de falar, não, Rebeca, senta aqui. Você é uma pessoa que tá de caminhada, uma pessoa que tá sempre em contato com Jesus, tenta se aproximar cada vez mais da igreja, se aproximar cada vez mais de Deus. Então, tipo assim, ele cuida dos filhos. Né? Então, assim, não deixa se abalar, né? Mas eles sempre me deram muito apoio. Assim, eu até brinco com ela, eu falo, mãe, você devia ter falado, eu falo com ela e com meu pai, vocês deviam ter falado comigo lá no passado, quando eu falei, vou fazer licenciatura em Química. Fala, não, Rebeca, pelo amor de Deus, você é professora. Sabe assim? Mas eles sempre me deram apoio, graças a Deus. Que bom. Isso é fundamental. Sim. Né? Voltando na vida de oração, que eu esqueci de dar uma dica aqui, que eu tava com ela na cabeça enquanto estava falando e acabei esquecendo. A igreja, ela tem, eu não sei se você conhece, que é a liturgia das horas. Né? É uma oração usualmente feita pelos padres e pelas... não queria falar irmãs. Pelas consagradas, né? Sim. De convento, como as carmelitas, as agostinianas, todas as irmãs. E a liturgia das horas, elas têm das horas, porque você reza primeiro de madrugada, o segundo pela manhã,
às 9, meio-dia, 3, 6 e à noite, né? E aí tem-se um costume para os leigos, né, como nós, de fazermos a oração da manhã, que é chamada das laudes, né, e a oração da noite, né, que são as completas, se não me engano. E na oração da manhã, a leitura de alguns salmos, de algumas reflexões já integradas à liturgia do dia, né? E na oração da noite você faz uma revisão, uma reflexão de como foi o seu dia, né? Então fica uma dica aí, para quem não sabe o que rezar, só botar no Google, liturgia das horas de hoje. Vai aparecer um monte. Aí você escreve laudes, que é da manhã. A da noite são as completas. Aí você procura também. Mas dá um Google aí, liturgia das horas. Dá uma lidinha no que é e coloca para você rezar. Tá certo? E também tem a liturgia diária, né? Sim. Quem quer mais prático ainda, né? Você baixa lá no aplicativo, lê as leituras do dia e reza em cima delas. Fica a dica do Oração Play também, que é excelente, das Essa eu não Carmelitas. conheço, não. Mas se é das Carmelitas, É muito bom. deve Lá ser tem. muito bom. No aplicativo tem muita coisa. Tem terços, tem textos de tudo que é de jeito que você imaginar, tem lá. Tem até um lugar onde você consegue colocar mensagens para que as irmãs orem em cima das suas intenções. Irmãs moderninhas, hein? Sim. Irmãs totalmente enclausuradas e moderninhas. Então, assim, o aplicativo vale bem a pena, assim, vale. É muito bom. E você consegue rezar o terço? Sim, não consigo todo dia, não. Mas consigo, Você pega sim. ônibus? Não, eu tô agora... Mas agora que eu vou, se Deus quiser, estagiar... Porque Eu o vou pegar. ônibus é É um ótimo, lugar né? ótimo. É Eu ótimo. rezo no carro, porque eu tenho a graça de Deus de ir de carro para o meu trabalho. Porque é muito difícil de prova de ônibus. E aí eu tenho um terço que você puxa as contas, elas ficam marcadas. Gente, texto moderno. Não, ele é desse Não? tamanhozinho assim. É porque Vai- é a cordinha é amarradinha assim, né? Me Hum, lembra de trazer depois, que tá lá no carro. Uma hora eu mostro. E aí, quando você puxa a bolinha, a cordinha anda. Então, se eu tô dirigindo e por acaso eu solto o terço, você não que é só uma perde. dezena, né? Eu não perco, eu sei onde eu tô. Eu achei incrível, tá? Muito Achei legal. tecnológico esse Mas é texto. só a cordinha mesmo, não tem nada de tecnológico. É bem caseiro. Então, depois que eu descobri esse terço, eu consegui rezar no carro. Que antes eu botava o Spotify para tocar, mas aí era muito devagar. Eu não dou conta de acompanhar Não texto dá assim também certo. nas coisas, não dou conta. Então, assim, eu acho que o terço é claro que quem tem tempo e condição pode rezar em casa, mas é uma ótima oração para os caminhos. Sim, Seja lá para onde você foi, como for, reze um terço, reze em família, dentro do carro, quando for fazer uma viagem, que é muito, muito bom. eu ia pra escola, sempre rezava. Eu fazia Senai no ensino médio, e aí eu tinha uma colega que ela queria entrar pra ser irmã, né? E aí ela fez acompanhamento e tal, mas depois ela acabou que não deu certo. Não era a Pra qual vocação convento dela, que né? ela ia entrar? Ela ia entrar pra Fraternidade do Caminho. Ah, tá. Aí, porque ela é ali de Santa Rita, então assim, a gente rezava todo dia, era hora do recreio 3 horas, a gente rezava o Terço da Misericórdia todo dia, 3 horas da tarde na escola. Eu ia pra escola rezando o terço, né, o rosário normal, e aí chegava na escola 3 horas, eu sempre rezava também. Gente, menina, quando eu era do ensino médio, a gente fez um grupo de oração Na no escola? recreio, Legal. que era EUMAC, que é encontro... Ah, não vou lembrar o que significa, não. Mas igual o JUNAC, que é Jovens Unidos no Amor de Cristo, o EUMAC também tinha Uma acho- siglazinha com significado, né? Estudantes Unidos no Amor de Maria, EUMAC, em Cristo. Deve ser alguma coisa nesse tipo assim. Mas era bem mariano, o M era para enfatizar, né? Que era um grupo bem mariano. Bem interessante. Legal. Rebeca, acho que a gente já vai chegando já para o finalzinho. Então, para finalizar, se quiser fazer um convite para o jovem, não necessariamente para o Ruá, mas o convite para que essa juventude tenha esse desejo e esse interesse de doar a vida pela igreja, de doar a vida por Cristo e amá-lo profundamente. Eu acho que o jovem acaba muitas vezes pensando que a igreja ela não é jovem. Mas eu vou falar uma frase bem clichê. Nós somos o futuro da igreja. Então, assim, a gente precisa, querendo ou não, criar apreço, criar amor, criar zelo pela igreja.
Porque, querendo ou não, nós somos o futuro realmente. Nós que vamos dar continuidade a todo esse processo, a toda essa caminhada para as próximas gerações. Então, e a igreja precisa muito do jovem. A igreja, querendo ou não, é muito desfalcada de juventude, assim. O jovem deixa que o outro sempre faça. Fala, deixa para amanhã, outra hora eu faço. E acaba muitas vezes fazendo isso dentro da igreja também, assim, de falar, não vou assumir isso não, quem sabe outra hora. Então, assim, gente, vai para a igreja e realmente toma posse disso, assim. Vai com vontade, com afinco, escolhe uma coisa que você tenha mais... como é que é a palavra? Ai, meu Jesus, me perdi. Mais facilidade? Mais facilidade não é facilidade. Que você tenha mais afinidade. Vê uma coisa que você tem mais afinidade, por exemplo, ela é contadora. Então, assim, ela foi pro dízimo no primeiro ponto. Então, se você é de falar, tem a liturgia. Se você é de cantar, tem a música. Se você não é de falar, mas você gosta de acolher, acolhida. Então, assim, tem lugar para tudo que é tipo de gente e para tudo que é dom. Então, vem, a igreja precisa, inclusive Ruá. Jovem, agora é o meu apelo. Você faz um, eu faço outro, porque a gente te quer aqui na igreja. Né? Eu acho que o que marca a alegria e a felicidade de ter a juventude ofertada para Deus. Então, esse é o recado de hoje. Hoje foi muito mais bate-papo, bem menos formação, mas para deixar esse convite para a juventude. Você que está aí acompanhando a gente, você que tem um filho, eu sei que eu estou um pouco repetitiva, mas é porque vale a pena. Vale a pena. Essa igreja, acho que, Rebeca, você falou uma coisa interessantíssima. A igreja católica, ela é muito diversa. Sim. As pessoas pensam, mas a missa, ela é igual no mundo inteiro. Ela é. Mas o tanto de grupo que você tem dentro dessa igreja e fora do Brasil, em outras paróquias, em outras comunidades, em outros países, em outros estados, você tem cada vez mais coisas diferentes que você encontra, formas diferentes de evangelizar, né? Eu, por exemplo, eu morei fora por 1 ano, né? E aí eu tive a graça de morar numa residência que era mantida pela igreja de lá, mas que eu conheci lá. Eu saí daqui sem conhecer nada. E lá conheci um grupo que se chamava Focus Missionaries. E eles faziam o quê? Evangelizavam dentro da universidade. Né? Aqui a gente tem as universidades renovadas, que evangeliza dentro, que é da renovação carismática, evangeliza lá. E lá eles tinham uma forma diferente de evangelizar. Que era assim, mas é comum nos Estados Unidos, né? Eu fui morar lá. É comum o jovem ter, antes de entrar para a faculdade, ele para 1 ou 2 anos da vida para saber o que ele quer da vida. E aí, no caso dos católicos que participavam deste grupo, eles tiravam esses 1, 2 anos para trabalhar nesse grupo, que era o chamado do Focus. Só que eles tinham que arrumar um dinheiro antes, para depois ir para conseguir lá nesse grupo se manter. Então, assim, lá eu encontrei uma juventude totalmente diferente daquela que eu tinha vivenciado aqui. Mas uma coisa era igual, o desejo de ofertar a vida pela igreja, o desejo de se aprofundar cada vez mais em Deus. Então, você que está aí acompanhando a gente, jovem, vem para cá. Eu não sou do Ruá, não, mas a Rebeca é. Se você me permite, falo até dos outros grupos, assim. Porque o Ruá, ele é da Jesus Operário, né? Mas a gente tem o Trindade Santa aqui no São Vicente e a gente tem o Força Jovem também lá no Dom João. Então, assim, tem grupo de jovem aí querendo ou não até de sobra. Tem 3. Então, assim, se você vai no mais perto, já vai estar ótimo. Assim, todos eles precisam, com certeza. Você vai ser muito bem-vindo e muito bem acolhido. Eu acho que o nosso desejo não é nem que o jovem venha participar do grupo, mas que o jovem tenha uma experiência com Deus. Sim, que ele esteja aqui. E que isso modifica a vida, que leva para frente e que conduz. Estar próximo de Deus é isso, né? Rebeca, muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade, por ter revelado para nós aqui um pouco da sua intimidade com Deus, até um pouquinho da sua vida. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Espero, assim, que tenha sido bom, porque eu estava um tanto quanto desesperada, confesso. Então, assim, agradeço, porque foi, acho que, uma coisa única. Acho que eu nunca tinha passado por nada parecido. Como eu te disse, agora eu vou falar com o pessoal de casa, né? Quem faz os convites é o Júlio, porque eu não conheço muita gente na comunidade, na paróquia, óbvio, né? E o Júlio bota um pouquinho de medo, mas eu sou super legal, tá bom? Gente, obrigado por ter ficado conosco até agora.
Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, colocar o seu santo de devoção e mandar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis para que a gente possa, juntos, tornar a nossa igreja cada vez mais jovens, trazer os jovens para ter uma experiência aqui de vida e não lá no mundo. Um abraço a todos vocês e até o próximo Entre Nós.